Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Aqui tá frio. Tá batendo 17 graus em Ubatuba. Hoje já nublou, choveu. Abriu o sol, nublou, choveu de novo. Então, eu voltei para a gente continuar a leitura do livro de Mórmon. No capítulo 8 de Alma. Eu estou lendo assim de pouquinho a pouquinho, para não ficar muito cansado para vocês, não ficar muito cansativo, né? Bastante coisa para a gente ler ainda. Capítulo 8 de Alma, então. Vamos lá. Alma prega e batiza em Meleque. Ele é rejeitado em Amonia. E parte, o anjo ordena-lhe que volte e proclame arrependimento ao povo. Ele é recebido por Amaleque e os dois pregam em Amonia. E então aconteceu que Alma voltou da terra de Gideão, depois de haver ensinado ao povo de Gideão muitas coisas que não podem ser escritas, tendo estabelecido a ordem da igreja como fizeram anteriormente na terra de Zaraela. Sim, voltou para sua própria casa em Zaraela, a fim de descansar dos labores que havia executado. E assim terminou o 9º ano do governo do juízo sobre o povo de Nefe. E aconteceu no começo do 10º ano do governo do juízo sobre o povo de Nefe, que Alma partiu dali e encaminhou-se para a terra de Meleque, a oeste do rio Sidom, no oeste, perto das fronteiras do deserto. Começou a ensinar o povo na terra de Meleque, segundo a santa ordem de Deus, pela qual havia sido chamado. E começou a ensinar o povo por toda a terra de Meleque. E aconteceu que o povo veio a ele todas as fronteiras da terra, que ficava do lado do deserto, e foram batizados por toda a terra. E havendo terminado o seu trabalho em Meleque, partiu e viajou para o norte da terra de Meleque durante 3 dias, e chegou a uma cidade que se chamava Amonia. Ora, era costume do povo de Nefe chamar suas terras e suas cidades e suas aldeias, sim, mesmo todas as suas pequenas aldeias, pelo nome do seu primeiro habitante, e assim foi com a terra de Amonia. E aconteceu que, quando chegou à cidade de Amonia, Alma começou a pregar a palavra de Deus. Ora, Satanás apodera-se dos corações dos habitantes da terra, da cidade de Amonia. Portanto, não quiseram dar ouvidos às palavras de Alma. Alma, no entanto, esforçou-se muito em espírito, suplicando a Deus, em fervorosa oração, que derramasse o seu espírito sobre o povo que se achava na cidade, e que também lhe permitisse batizá-los para o arrependimento. Eles, no entanto, endureceram o coração, dizendo-lhes: Eis que sabemos que tu és Alma, e sabemos que é sumo sacerdote da igreja que organizaste em muitas partes da terra, de acordo com vossas tradições, e nós não somos a tua igreja e não acreditamos nessas tolas tradições. E agora sabemos que por não pertencemos à tua igreja, não tens poder algum sobre nós, e entregaste a cadeira de juiz a Nifia. Não és, portanto, o nosso juiz supremo. Ora, quando o povo disse isso e refutou todas as suas palavras e ultrajou nele, cuspiu e fez com que fosse expulso de sua cidade, ele partiu dali e viajou em direção à cidade que era chamada de Arão. E aconteceu que, enquanto se dirigia para lá, estando abatido das tristezas, passando por muitas tribulações e angústias por causa da iniquidade do povo que se achava na cidade de Amonia, aconteceu que, enquanto Alma estava assim abatido de pesar, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: Bendito és tu, Alma, levanta, portanto, a cabeça e alegra-te, pois tens grande motivo para que alegrares, porque foste fiel aos mandamentos de Deus desde o momento que recebeste dele a primeira mensagem. Eis que sou aquele que a transmitiu a ti.
E eis que fui enviado para ordenar-te que volte à cidade de Amonia e pregues novamente ao povo da cidade. Sim, prega-lhes. Sim, diz-lhes que, a menos que se arrependam, o Senhor Deus o destruirá. Porque eis que neste momento eles planejam como tirar a liberdade de teu povo, pois assim diz o Senhor, o que é contrário aos estatutos, julgamentos e mandamentos que ele deu ao seu povo. Ora, aconteceu que depois de haver recebido a mensagem do anjo do Senhor, Alma voltou rapidamente à terra de Amonia e entrou na cidade por outro caminho, sim, pelo caminho que fica ao sul da cidade de Amonia. E sentindo-se faminto ao entrar na cidade, disse a um homem: Darás algo de comer a um humilde servo de Deus? E o homem disse-lhe: Sou nefita e sei que és um santo profeta de Deus, porque és o homem de quem o anjo numa visão disse: Tu o receberás. Portanto, vem comigo para minha casa e repartirei contigo meu alimento. E sei que serás uma bênção para mim e minha casa. E aconteceu que o homem o recebeu em sua casa, e o homem chamava-se Amuleque, e trouxe pão e carne, e colocou diante de Alma. E aconteceu que Alma comeu o pão e fartou-se, abençoou Amuleque e sua casa, e rendeu graças a Deus. E depois de haver comido e estar farto, disse a Amuleque: Eu sou Alma e sou sumo sacerdote da igreja de Deus em